Quando eu fazia o ensino médio, tinha um colega meu amigo, que todo mundo chamava ele de louco. E as pessoas o consideravam um dos alunos mais inteligentes que já passou pelaquela escola. Apesar dele ser reprovado quase sempre em quase todas as matérias, ele e eu. Ele era tão inteligente que em 1999, 2000, não lembro a data, mas era por aí, ele fez com que o ventilador da sala ligasse com um controle remoto que ele mesmo inventou naquela época. Mas imagine você, o que é um aluno do segundo ano fazer isso em 1999 sem ter acesso à internet, meu amigo, que nem existia na época. O cara era um gênio, mas todo mundo entendia como se ele fosse louco. Por que eu estou falando isso, né? Mais uma vez, voltando os vídeos aqui que eu falo, ligo a câmera e começo a falar. Depois que eu postei o vídeo passado, que eu falei isso, eu fiz comparações com os rostos das pessoas que chegam durante a audiência. Quando o senhor entrou ali, eu achei o senhor parecido com alguém. Eu tenho essas loucuras, sabe, de comparar o povo com outras pessoas. Eu comecei a conversar com uma pessoa aqui, e aí eu cheguei à conclusão que eu posso ter também uma coisa chamada baixa inibição latente. Eu tô rindo, cara, porque assim, quem tem isso, seria cômico se não fosse trágico, são também as pessoas com esquizofrenia. E o que é isso? Baixa inibição latente. Imagine que o tempo todo em que você estivesse fazendo alguma coisa ou caminhando por algum lugar, a sua mente lhe bombardeasse com informações sobre a cor das placas ou das paredes por onde você passa, os carros e os modelos que passam à sua frente quando você está andando na rua, a cor das pessoas ou o sexo das pessoas que estão caminhando perto de você. Todas essas informações que são inúteis e irrelevantes para a sua vida quando você faz só uma caminhada durante a rua, fosse de alguma forma algo muito importante a ponto de sua mente fazer com que você prestasse atenção e pensasse a respeito daquilo. Isso é a inibição latente. É uma coisa que o nosso cérebro faz, inibir, por isso que é inibição, inibir estímulos inúteis e irrelevantes. As pessoas com esquizofrenia têm essa doença porque elas não conseguem baixar essa inibição, elas prestam atenção em tudo e para fugir da realidade o cérebro entra em curto-circuito e elas começam a ouvir, ver coisas, ouvir vozes. É o caso, por exemplo, daquele filme, né, Uma Mente Brilhante, de John Nash, que ele tem esquizofrenia. E aí, cara, eu não tenho, graças a Deus, né? Eu já peguei casos, processos em que eu vejo as pessoas que sentam na minha frente com esquizofrenia, elas estão medicadas ali, então assim, há um corte de dopamina. A dopamina é um neurotransmissor, depois a gente fala sobre isso, mas que tira toda a empolgação, a euforia da pessoa, desliga praticamente, né, o sistema de atenção da pessoa, a pessoa fica daquele jeito, grogue. E eu estou falando isso porque, de certa forma, tem algo que é muito importante no que diz respeito à criatividade. Olha só que coisa. Essa mesma inibição latente, quando ela é baixa, mas não tão baixa a nível de tornar a pessoa esquizofrênica, ela aumenta a capacidade criativa das pessoas. De que forma? E aí naquele vídeo eu disse que eu tenho essas doidices de ficar comparando as pessoas, os rostos das pessoas. Eu acho que as pessoas que têm baixa inibição latente, elas conseguem pensar em muitas coisas e fazer associações. Então vem uma palavra na minha mente, eu já consigo lembrar de outras 3, 4. Vem uma frase, então eu já consigo lembrar de outras frases que eu já ouvi em um livro. Quanto melhor a memória que a gente tem, né, quanto mais a gente trabalha uma memória de longo prazo, a gente consegue fazer essas associações e aí criar coisas. O Brasil é um país rico em memes. Por quê? Porque as pessoas que fazem memes são criativas. Elas têm essa capacidade. E eu digo porque assim, eu amo escrever. Cara, não é jabá não. Depois eu vou falar sobre o Crônicas do Mentiroso, que eu estou num projeto com ele. Mas esse livro, Crônicas do Mentiroso, que eu vou lançar, tá, tem 30% já escrito dele, foi a melhor época da minha vida, que eu estava tão envolvido na escrita do livro, que fluía assim as ideias pela minha cabeça, sabe? As associações. E é um romance histórico, então tem muitos acontecimentos do passado, da história, acontecimentos reais, que eu pegava, brincava com eles, colocava um personagem lá, botava ali, tirava daqui, colocava lá. Vocês vão ver no futuro, quando eu estiver lançando aqui.
E por que que eu estou falando sobre isso e que foi uma coisa do passado? Porque, infelizmente, eu percebo que isso aqui, esse telefone, se você estiver assistindo pelo telefone, tem sido um grande vilão para mim. Ah, vai sair da internet, o que vai deixar? Não, calma, não vou fazer isso. Não vou, porque eu preciso dessa ferramenta. O que eu faço sempre é sugerir para você, assim como eu também estou fazendo, é a diminuição do uso das redes sociais, a diminuição do uso do telefone. Por quê? Porque o telefone é um objeto que lança estímulos constantemente na gente. E quase todos os estímulos, o nosso cérebro aprende que não são irrelevantes ou inúteis. Então, a gente não tem baixa inibição com relação ao celular. Tudo que o celular faz, tudo que isso aqui faz, ele repete para você que é algo importante. De modo que você vai e usa o celular, acabando perdendo a atenção de outras coisas ou ficando com esse hiperfoco numa coisa que às vezes não é tão importante. Então me atrapalhou, vem me atrapalhando durante um bom tempo. Eu diminuí mais. E qual é o problema maior do telefone? Se eu puder aqui falar, eu vou passar várias horas falando sobre o mal que o telefone faz. Hoje, a minha preocupação, como cidadão, gente do bem, né? Para não ter briga nem zoada aqui, mas como gente do bem, a minha preocupação é com as crianças, é com os adolescentes, que por causa de um celular podem perder essa criatividade. E a criatividade é muito importante para as nossas gerações. O Brasil e o mundo vai disputar espaço entre as maiores mentes criativas. E se a gente não tiver as nossas aqui, se o seu filho, a sua filha, não for uma pessoa que no futuro tem uma criatividade, tem uma mente criativa para criar soluções dos problemas que virão, a gente vai estar perdido. Então eu vou deixar esse vídeo por aqui, mas eu vou voltar mais vezes falando sobre isso. Eu tenho essa pauta de reduzir a rede social, de diminuir. Eu estava conversando também com um amigo meu na academia, ele dizendo que o filho dele passa 4 horas no Instagram e no TikTok. Meu amigo, 4 horas. Isso é um problema que a gente às vezes, como o resultado dele está lá na frente, o cara vai empurrando com a barriga. Não empurre não, você que é pai e mãe, tá certo? Não empurre não. Lembre-se que seu filho pode ser uma pessoa muito criativa e não tem nada mais bonito, mais interessante do que a gente ver nossos filhos criando alguma coisa. Então, sempre que eu puder, eu vou voltar aqui para lembrar você, para ter cuidado com isso, para proteger a criatividade do seu filho, da sua filha. E a sua também. Beleza? Valeu e até mais.